Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Olá, boa tarde para você, são 4h57. Chegamos agora com o nosso momento da reflexão, nossa oração de todas as tardes. E hoje eu quero contar uma história para você. E o nome dessa história é O Último Pão. É uma história para a gente refletir. É uma história conhecida, talvez você já tenha ouvido. E a história diz assim: que numa pequena cidade havia um padeiro muito conhecido por sua generosidade. Todas as manhãs, antes mesmo de abrir a sua padaria, ele separava alguns pães para poder distribuir para as pessoas que mais precisavam. Ele fazia isso em silêncio, sem alarde, porque ele sempre dizia assim: a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Um certo dia, um menino bem pobrezinho começou a aparecer todos os dias na porta da padaria. Ele pegava o pão, ele agradecia baixinho, com vergonha, e corria de volta, rumo à sua casa. O padeiro percebeu no primeiro dia e depois começou a notar que aquele menino estava indo todo dia e nunca comia o pão ali mesmo. Muitas pessoas faziam isso, pegavam o pão e já se alimentava. O menino não. Ele pegava, abaixava a cabeça em tom de agradecimento e corria, levava o pão para casa. Um certo dia, curioso, aquele homem decidiu seguir o menino. E logo então ele percebeu que o menino, ele entrava num casebre e dividia o pão com a mãe dele, uma senhora doente que já não podia trabalhar. Aquela cena encheu os olhos do padeiro de lágrimas. O tempo foi passando e o tempo passou. O padeiro acabou ficando doente, gravemente, sem poder trabalhar e sem ter quem continuasse a função. A padaria precisou ser fechada. E aquele homem que havia alimentado tanta gente ao longo dos anos, agora já não tinha força mais, nem para assar um único pão. Foi então que, certa manhã, alguém bateu na porta. E quando ele abriu, lá estava o mesmo menino, agora mais crescido, trazia com ele um cesto cheio de pães fresquinhos. Aquele jovenzinho cresceu e aprendeu a arte de fazer pão. E contou que a inspiração de vida dele foi a generosidade daquele grande homem. Com a voz embargada, o rapaz disse: o Senhor me deu pão quando eu e a minha mãe precisávamos. O Senhor sempre foi uma inspiração. E hoje é a minha vez de cuidar de ti. Naquele momento, o padeiro lembrou-se então das palavras de Cristo: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Chorando,
ele percebeu que todo o bem que um dia ele ofereceu havia voltado, multiplicado. É uma simples história, mas que traz um grande ensinamento. Primeiro, sempre olhe para aqueles que mais precisam. Sempre foque no mais importante. Independente de qualquer coisa, sempre faça o bem. Sempre faça o bem. A dificuldade, ela pode surgir. Ela pode bater na nossa porta. Mas quando nós sempre escolhemos praticar o bem e fazer o que é bom ao próximo, nós sempre vamos ser lembrados e jamais desamparados pelo Senhor. Ele sempre nos lembra que nós devemos fazer a nossa parte, porque Ele já fez e vai continuar fazendo a parte dele. Afinal, Ele nos ama. E ninguém nos ama mais do que Ele. A ponto de se entregar naquela cruz, em meu lugar e em seu lugar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sabedoria para sempre escolher pelo bem. Praticar o que é bom. Pois sempre, sempre, o Senhor estará no comando e estará honrando aqueles que o honram. Fique em paz e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém